Esse é o nosso quarto e último vídeo da nossa série especial de vídeos de Natal. E o tema de hoje vai ser um tema bem legal, porque a gente trouxe aí um vínculo dos mandamentos, que são, tem uma visão mais relacionada com a visão cristã, mas de uma forma mais universalista. Será que nós, de uma forma geral, de católicos a espíritas, a ubandistas, a evangélicos, ou a pessoas que realmente não têm, às vezes, uma religião, ateus, será que de alguma certa forma nós conseguimos aplicar esses 10 mandamentos como códigos morais, como ensinamentos e práticas inteligentes, práticas relevantes aí, legais na nossa vida? Vamos lá que eu vou passar cada um deles e trazer rapidamente uma opinião, nossa aqui do Pode Paz, de como que você pode aplicar esses mandamentos na sua vida. Apesar do nosso vídeo hoje trazer um tema, a gente bolou esse tema para ser realmente desvinculado de religião, ou seja, qualquer pessoa conseguir aplicar na sua vida esse entendimento, é legal a gente contextualizar um pouco a origem realmente, desses 10 mandamentos, da história mais ligada aí com a parte cristã, para que a gente possa se situar um pouquinho no tempo e até expandir um pouco o nosso conhecimento, porque aqui no Pode Paz a gente respeita todos os credos, todas as religiões, e entende que todas elas têm algo a nos oferecer. Então, basicamente, os 10 mandamentos, bem resumidamente, na verdade, eles vêm aí historicamente como se fosse realmente uma aliança de que Deus fez através de Moisés com o povo de Israel, após libertar o povo de Israel da escravidão, na época ali no Egito. Então, é como se Deus realmente tivesse escrito esses 10 mandamentos e através de Moisés fez essa aliança para que o povo, percorresse ali o caminho ao sair do Egito após essa libertação, renovando essa aliança com Deus e com o mundo de uma forma geral. Então era como se fosse realmente ali alguns ensinamentos, algumas práticas, alguns entendimentos que eles precisavam cumprir para que essa aliança, que foi essa libertação, ela fosse renovada e ela pudesse não só proteger, mas eu acredito assim muito que amparar realmente o povo após esse período de sofrimento. Então essa é a nossa contextualização. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Esse mandamento mostra para nós o quão importante é nós termos algo acima de nós, ou seja, um propósito maior, algo além do nosso próprio ego, algo ligado realmente com a espiritualidade, com o que nós nos conectamos, com o que nós chamamos de Deus. Para algumas pessoas pode ser um ser físico, para outras, por exemplo, como para mim, é realmente uma energia que não é como nós, em corpo físico assim. Deus não é um homenzinho sentado numa poltrona, ele já é muito mais evoluído, a gente não tem nenhum entendimento muito a respeito disso, mas ele realmente para mim é uma energia suprema, o todo que nós habitamos aqui no planeta. Então, para mim, para nós aqui do Pode Paz, esse mandamento ele é muito sobre isso, sobre você ter algo maior do que você não viver só para você ter realmente um propósito espiritual na sua vida, seja realmente uma religião, ou seja algo com que você se conecta, algo maior que você realmente pode sentir, que o seu ego, que esse individualismo que tá tão dispersado, a gente vê tanto na nossa sociedade hoje em dia, para que isso não seja o fruto da nossa adoração, digamos assim, Então que a gente possa, nesse caso, amar a Deus sobre todas as coisas, para que realmente esse todo, esse algo maior que todos nós acreditamos, esteja acima de nós, esteja acima do nosso entendimento, esteja acima daquilo que a gente acredita como ego, como eu falei, que é certo, que é errado, as nossas escolhas. Então que a gente sempre possa ter essa conexão com algo maior, de forma ética, de forma moral, porque eu acredito muito que esse algo maior precisa ser algo que nos leva num caminho de evolução e não, num caminho do mal, no caminho de coisas erradas. Então que você possa encontrar esse seu propósito maior, esse algo que te conecta, para que você também possa se conectar um pouquinho mais com a sua essência, com a sua missão, porque compreender essa nossa conexão com o divino nos faz nos conectarmos com a nossa essência. Então, a gente não está aqui por acaso, todos nós temos movimentos ou coisas que nós viemos fazer, e quando nós entendemos isso, que existe algo maior do que nós, algo que movimenta, digamos assim, a nossa vida, a nossa existência, a gente entende que a gente faz parte de algo maior, a gente entende que, por menor ou maior que seja aos nossos olhos a nossa missão, a gente está sendo levado de alguma forma por esse caminho e por essa trilha aqui na Terra. O segundo mandamento é sobre não invocar o nome de Deus em vão, E aqui eu acredito que é muito sobre respeitar a espiritualidade. A gente pode aplicar isso na nossa vida, a gente pode aplicar inclusive isso com o próximo, nas coisas que a gente fala, nas coisas que a gente pratica, porque principalmente quando a gente fala sobre diferentes pontos de vista, diferentes religiões, a gente está falando sobre coisas que às vezes
se nós falamos de um jeito rude, ou às vezes a gente expõe a nossa opinião de uma forma que não é legal, a gente ofende também o credo do outro e ofende também a espiritualidade do outro, né? Então que nós possamos ser fonte de respeito, não só para com a espiritualidade, com Deus, né? Que a gente realmente não fique muitas vezes pegando não só o nome, né, mas as questões ligadas com a espiritualidade e, por vezes, difamando isso, ou, por vezes, as pessoas não acreditam muito, né, em algumas coisas, então acabam depreciando alguns termos, depreciando alguns conhecimentos, alguns entendimentos, então que a gente possa ser fonte de respeito para com tudo aquilo que move a espiritualidade, independentemente se faz parte daquilo que a gente acredita ou se faz parte daquilo que o outro acredita. Então, muitas vezes a gente vê aí, né, até um filme que eu tava vendo hoje aí, né, usando ali uma questão de guerra para falar que, nossa, Deus quer que eu faça isso, Deus quer que a gente faça isso. Então, que a gente possa também começar a ter um entendimento um pouco maior, né, de que Deus vai além da Bíblia, Deus vai além das Escrituras, Deus realmente está muito nessa questão da ética, do código moral, do respeito ao próximo. Então, que a gente possa realmente romper um pouquinho essas estruturas arcaicas e essas estruturas que, por vezes, promovem, né, a prática da vingança, da guerra, de coisas que não foram, na verdade, né, Deus que passou para nós. Isso aí realmente é o controle dos homens, questão de poder, questão de vontade própria, e aí a gente vê que essas estruturas, na verdade, elas foram formadas pelos homens, né, e não por Deus. Então que a gente possa também ter esse entendimento. O terceiro mandamento seria guardar domingos e festas, né, ligadas aí, claro, né, com a prática cristã. Mas se a gente trazer isso para um entendimento geral, a gente pode aplicar na nossa vida hoje, entendendo que a espiritualidade, assim como as outras áreas da nossa vida, merecem um tempo de dedicação, seja para uma leitura, seja para a gente fazer uma oração, seja para a gente ter um momento de internalização, de meditação. Esse momento, né, ligado com a espiritualidade é fundamental, e esse mandamento para mim traz muito sobre isso, né, para que a gente tenha esse momento com Deus, né, com aquilo que a gente acredita, que a gente possa realmente tirar um tempo da nossa vida, do nosso dia a dia, né, se for o caso, para fazer essas práticas ligadas com a nossa espiritualidade, para a gente poder ter um momento de dedicação à espiritualidade que tem muito a ver com a nossa evolução, né, que tem muito a ver com o autoconhecimento. E só incluindo uma informação, né, porque vocês vão ver que eu tô com o cabelo preso aqui no meio do vídeo do nada, mas sobre essa questão ali de guardar domingos, né, e festas, é importante também não só a questão de guardar momentos para a nossa espiritualidade, mas quando a gente fala também sobre a necessidade de descanso. O homem, claro, ele tem como um dos principais valores e principal dedicação na sua vida ao trabalho, né, seja ele da forma que for, na área que for. Mas essa questão de guardar os domingos ali, por exemplo, a gente pode trazer para a atualidade no sentido de a gente ter também o nosso momento de descanso, não necessariamente nos domingos, mas que a gente possa ter esses momentos de descanso em família, para renovar a nossa alma, renovar a nossa energia, seja fazendo alguma atividade que a gente goste, ou seja, realmente descansando, mas que a gente possa respeitar o nosso corpo, a nossa mente, né, o nosso emocional e o nosso espírito, e a gente entender que tudo na vida é sobre equilíbrio. O quarto mandamento é sobre honrar pai e mãe, né, e aqui a gente tem até uma polêmica um pouco, talvez ligada aí com a parte do que as constelações familiares, né, já trazem a respeito disso, que é realmente sobre essa honra ao pai e à mãe. Nós estamos aqui, nós viemos até a Terra como espíritos através de um portal, né, que foi a nossa mãe, e o nosso pai também fez parte dessa possibilidade de nós estarmos aqui espiritualmente. Então, honrar seu pai e sua mãe não é sobre você aceitar tudo que eles fazem, concordar com tudo que eles fazem, ou de repente, né, ali estar numa posição submissa diante de coisas que você viveu com eles e, ai, nossa, mas eu tenho que aceitar isso, né, e continuar vivendo isso. Não. Honrar pai e mãe significa entender que pai e mãe, né, nós devemos nossa gratidão à vida que eles nos deram, e que tudo que eles precisavam fazer por nós era isso, era nos dar a vida, né. O restante das coisas, claro, foram práticas que eles tinham o conhecimento e as possibilidades ao longo da nossa vida, ao longo do nosso crescimento aqui na Terra. Mas honrar pai e mãe está muito nesse sentido, né, pra mim, assim, pra gente aplicar nos tempos atuais, de forma desvinculada, digamos assim, de religião. Que a gente possa olhar pra eles como seres humanos, né, como pessoas que já foram crianças, assim como nós também fomos, viveram coisas que nós também vivemos. Pra quem também acredita, né, assim como eu, viveram questões reencarnatórias também, né, e trazem aí os seus desafios ao longo das eras, ao longo dos tempos, estão aqui para evoluir assim como nós. Então, honrar pai e mãe é muito sobre isso, né? A gente respeitar que cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu tempo, assim como nós também temos o nosso, e a gente poder ser grato pela vida que eles nos deram. Como quinto mandamento, a gente tem não matarás, né? De uma forma, claro, geral, ele é muito óbvio, então, né, a gente não atentar contra a vida das pessoas. A gente tem aí muitas questões, né, ligadas com a preservação da vida, mas no entendimento geral, como que a gente pode aplicar isso, né, nos dias de hoje?
Eu acho que duas coisas são importantes. Primeiro, que a gente tem que entender que tem pessoas, né, assim como nós, na verdade todas as pessoas estão passando pelos seus desafios de evolução aqui na Terra, né. É claro que existem leis terrenas e a gente vai acabar respeitando essas leis terrenas, né, vai viver aí diante das leis dos homens, e isso é necessário para que tenha uma organização, mas que a gente entenda que a gente não precisa fazer justiça com as próprias mãos, né, porque a gente realmente não veio aqui para isso, nesse sentido, né, de uma forma de ir atrás de alguém, fazer alguma coisa. Então o atentado à vida realmente não faz sentido. Deixamos a justiça para Deus, porque ela sempre chega, na verdade. E não matarás também a gente pode aplicar na vida, eu acredito, muito nesse lado ligado com o respeito mesmo, que eu já disse, né? Então, muitas vezes as palavras, elas também matam, né? Elas também ferem as pessoas. Então que a gente possa, por mais que, puxa, o outro está errado, puxa, eu realmente gostaria que o outro entendesse, né, essa questão de uma outra forma, mas entenda que não é uma ofensa, não é uma vingança, né, de um ato, de uma palavra que vai mudar alguma coisa, né, e isso não é bom, porque você não tá ajudando o outro, na verdade, você tá também ferindo a você mesmo, né, quando você descarrega coisas sobre o outro. Então que a gente possa também usar esse mandamento no sentido do respeito para com o outro e para com nós mesmos, né? Como sexto mandamento, a gente tem não pecar contra a castidade, que aí vem realmente um entendimento ali muito ligado com a religião, né, com a prática cristã, mais ligado ali com o catolicismo. Mas se a gente também puder, né, traduzir aí, trazer um pouco desse entendimento para nossa vida hoje, eu diria que talvez seja realmente respeitar a nossa intimidade, respeitar a nossa moral, nos autopreservarmos diante de certas situações que muitas vezes a gente se coloca sem a gente querer. Né? Você já fez alguma vez isso de fazer alguma coisa, ou às vezes passar por algo porque você não conseguiu dizer não, por exemplo, e aí você passou por cima de um valor seu muito forte, de uma moral muito forte, que aí você acabou não se preservando, né? Você não preservou sua integridade, não preservou aquilo que você acreditava que deveria ter feito, muitas vezes a intimidade mesmo, né, como a gente fala. Então, que a gente não precise se submeter a certas coisas do mundo, né, a certas coisas que muitas vezes os outros querem que a gente faça, e por vezes a gente acaba fazendo porque tem muito esse sentimento de, eu preciso pertencer, né, e por isso eu não posso dizer não, eu não posso deixar de fazer, mas que a gente possa se preservar os nossos valores e aquilo que a gente acredita. O sétimo mandamento, a gente tem não furtarás, né, também é óbvio no sentido geral da coisa, né, de não roubar, de não fazer algo nesse sentido, mas eu acho que a gente também pode trazer ele um pouquinho para os nossos tempos e também fazer uma relação aí com outras coisas que a gente pode aprender com esse ensinamento. Então, que a gente não precise furtar as ideias das pessoas, né, que a gente não precise furtar o brilho dos outros, porque a gente acha que, né, o outro brilha mais do que eu, que a gente realmente não fique tentando roubar a vida das outras pessoas, né, aquilo que o outro aquilo que o outro faz, porque nós somos centelhas divinas com questões particulares maravilhosas dentro de nós. Cada um de nós tem algo muito específico, muito especial. E quando a gente deixa de olhar pra gente e fica olhando muito ali, né, porque o outro tem, porque o outro faz, pra forma como a vida do outro acontece, a gente deixa de ser aquilo que Deus esperou, né, que o todo quer que a gente seja, que é a gente, né, a gente precisa ser a gente aqui na Terra pra fazer a diferença e pra seguir na linha que o universo precisa que a gente siga, né, que o universo precisa que a gente preencha ali aquela lacuna que a gente veio preencher. O oitavo é não levantar falso testemunho, né? E aqui a gente pode trazer um entendimento muito certeiro, ligado com realmente a honestidade, né? Você ser honesto em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que você fala, em tudo aquilo que a gente pratica na vida. Muitas vezes por questão de proveito próprio, né? Pra se valorizar ou tirar uma vantagem ali em alguma situação, as pessoas acabam fazendo essa prática de não serem honestas ou de ver que vai dar um problema pra si, né, e aí levantam um falso testemunho ali numa situação em que, puxa, mas é o outro então que vai se dar mal, eu não vou me dar mal nessa situação não, né. Então aqui é bem importante que a gente tenha a prática e o valor da honestidade em tudo que a gente faz, fala, pratica e, por que não, em tudo que a gente pensa, né, porque aquilo que a gente pensa a gente também cria. Então pense sempre em ser honesto, né? Rompa aí os seus pensamentos que às vezes te fazem ir para um lugar diferente da honestidade, que aí a sua prática, ela vai começar a ser cada vez mais ligada com isso. O nono mandamento é não desejar ou cobiçar a mulher alheia, né? Quando a gente fala nesse, também é bem óbvio. A maioria deles é muito direto ao ponto, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso nessa era que nós vivemos, porque é fundamental que a gente valorize aquilo que a gente vive com a outra pessoa. E quando eu falo aqui sobre a mulher alheia, eu acho que esse mandamento, ele pode ser visto dos dois lados, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. A necessidade de estar em um relacionamento onde existe respeito um para com o outro.
onde existe uma prática diária de melhoramento desse relacionamento, onde existe uma necessidade de cada um edificar o seu interior, né, as suas falhas, potencializar aquilo que tem de melhor, né, para ajudar também, às vezes, a ensinar para o outro aquilo que a gente já tem de bom, ser uma inspiração, digamos assim, e a gente realmente valorizar os relacionamentos, seja um relacionamento ali que é um namoro, algo que você está começando com uma pessoa, ou um casamento, né, que acabou de começar, ou um casamento que já tem muitos anos, já com muitos filhos, né, que em todas as fases da nossa vida, a gente possa ter esse respeito para com o outro que está tendo uma vida conosco, né? Então que a gente tenha sempre esse valor de edificar realmente a nossa vida a dois, a nossa vida em família, porque assim como eu mereço respeito, o outro também merece respeito. Então que você encontre esse equilíbrio dentro de você, que a gente possa, como indivíduos mesmo, né, de uma sociedade aqui, já até envolve espiritualidade, mas também vive essa parte, né, envolve essa parte de indivíduos, né, que a gente possa ter esse valor um pouco mais estruturado na nossa vida, para que a gente não deixe realmente não digo valores do mundo, né, porque não são valores, mas as ideias do mundo acabarem levando a gente para um outro lado. Então, que a gente sempre esteja muito firme nesse valor, de valorizar aquilo que nós estamos vivendo ali com a outra pessoa. E se nós não estamos mais vivendo um relacionamento respeitoso com alguém, que a gente não continue esse relacionamento. E como 10º mandamento, a gente tem não cobiçar as coisas alheias, né? Que aí tem muita relação com o anterior também, mas a gente entra aí na parte de bens materiais, ou até daquilo que eu já comentei um pouco, né, da vida das pessoas, do que as pessoas têm, do que as pessoas são, do que as pessoas praticam. Então, tem muito aquela história, né, de que, ai, nossa, a grama do vizinho ali é mais verde que a minha. E aí a gente fica muito nesse lugar, por vezes, quando as pessoas têm um lado ali mais de escassez, ou não estão vivendo talvez a vida que ainda gostariam, né, de viver, então começam a cobiçar ali, ai, mas a mulher do outro ali parece tão melhor que a minha, o homem do outro, né, ai, mas o carro do outro, mas a casa do outro, nossa, mas o trabalho dele é tão legal também, queria pra mim, né, e quando você faz isso, você sai da sua vida também, né, então aplicando isso de forma, como eu falei, desvinculada da religião, de uma forma espiritualizada mesmo, né, mais universalista, como eu comentei, a gente pode entender que esse mandamento traz um valor muito importante para nós, de que nós precisamos viver a nossa vida, a nossa linha, a nossa jornada. Quando a gente fica olhando muito para a vida do outro, a gente acaba não vivendo a nossa própria jornada. A gente chega lá, sei lá, com 80 anos e pensa assim, nossa, mas a vida passou tão rápido. Será que você viveu a sua vida ou você estava vivendo a vida das outras pessoas, né? Será que você estava preocupado com a sua vida ou você estava mais preocupado com a vida dos outros? Então, valorize aquilo que você já tem, seja grato por aquilo que você tem, e construa a vida que você deseja, né? Quando você tiver vontade ali de ter uma inveja, alguma coisa assim relacionada com a vida do outro, pense assim, puxa, que bom que o outro, né, tem isso, conquistou isso, tudo certo, né? Eu corto esse pensamento de inveja e eu também, né, se eu quero isso ou quero alguma outra coisa diferente na minha vida, eu também vou construir isso com as minhas mãos, porque é muito fácil também a gente olhar para a vida do outro e achar que aquela pessoa, né, caiu do céu aquilo pra pessoa, né? Por vezes a gente tem essa visão. E aquela pessoa, por vezes, levou muito tempo para construir aquilo, né? Precisou se dedicar, estudar para chegar onde ela chegou. Então, não tem esse sentimento de que, ai, a vida cai do céu pros outros, né? Tudo é uma questão de merecimento, né? Passa pela nossa evolução, por aquilo que a gente precisa evoluir. E você, então, identifique isso em você, né? Se existe isso, porque por vezes, né, é bem difícil de a gente nunca ter um sentimento ali de inveja, ou de olhar um pouquinho pra uma coisa e falar, nossa, como eu queria isso também. E é importante que a gente também olhe pra esse nosso lado sombrio e fale, puxa, eu preciso mudar isso. Bom, gente, então é isso. Esse foi o nosso último vídeo aqui dos 4 vídeos da nossa série especiais de Natal. Se você não viu os vídeos anteriores, vai no nosso canal, já se inscreve e acessa ali os vídeos temáticos, os outros vídeos que estão muito legais. A gente trouxe realmente vídeos que tem a ver, né, um pouco com essa época de Natal, ligadas aí com Jesus Cristo. A gente sempre tenta desvincular da religião, porque como eu falei, a gente tem essa visão um pouco mais universalista, né? Então a gente gosta do conhecimento, a gente gosta de compreender as coisas, mas sempre com respeito a todas as crenças, a todas as visões, mas também olhando pro caminho da verdade. Então a gente é muito ligado com essa parte de expansão de consciência, de trazer aquilo que nós acreditamos pra vocês, para que a gente possa cada dia mais romper aí as ilusões do nosso ego, como já, né, trouxe aí o ensinamento de Jesus mesmo, como avatar aqui na Terra. Então, que a gente realmente, né, possa consumir mais conteúdos, onde a gente tenha a nossa mente aberta para esses conhecimentos. E a partir dos nossos valores, a partir da nossa moral, a partir da nossa visão, a gente possa ter mais senso crítico
para absorver novos conhecimentos e entender que isso não é trair aquilo que a gente um dia acreditou ou coisas que às vezes a gente pratica. Isso é realmente expandir o nosso ser e acessar coisas além daquilo que muitas vezes foi criado até pelo ser humano, né? Coisas que não são verdades, estruturas aí da sociedade, né? Que por vezes se rompem e a gente vê que, puxa, a gente viveu isso a vida inteira e no fim das contas não era uma verdade, né? Isso foi criado pelo homem, isso foi criado para, né, para ter controle sobre nós. Então, é importante que a gente tenha essa capacidade de expandir o nosso coração, o nosso conhecimento, para assumir aquilo que faz sentido para nós, mas que também o universo está nos trazendo para abrir a nossa mente e para que a gente possa evoluir não só como espíritos de forma individual, mas também como coletivo. Muito obrigada por estar aqui, deixa aqui nos comentários se você gostou desse tema, e agora em janeiro a gente vai ter outros vídeos muito legais também ligados aí com o novo ano. Até a próxima!